aconteceu com a minha cueca? Eu não faço ideia. Desculpa, mas a gente se conhece? Sim, não, Eu atropelei você. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou o Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é o romance Todo o Tempo que Temos, que já está nos cinemas. Vá aos cinemas para conferir o filme. Mas antes de eu chamar, vocês estão vendo aqui, né? Quem está nos vendo no Spotify ou no YouTube está vendo com quem que eu vou conversar. Mas quem está só no agregador de áudio, eu vou fazer um suspense, porque antes eu preciso que vocês deem 5 estrelas para o podcast Papo de Cinema. É rápido, é fácil e nos ajuda demais. E se você está nos vendo e nos ouvindo pelo YouTube, se certifique de que nos segue lá no YouTube do Papo de Cinema, porque tem muito conteúdo bacana. Inclusive tem uma playlist de drops zero bala chamado Dá o Papo, que tem muita coisa bacana chegando por lá. Então, veja se você segue o Papo de Cinema, ative o sininho para as notificações chegarem e você não perder nada, nada, nada. Não é mesmo, Robledo Milani? Nós vamos fazer esse programa porque nós somos os últimos românticos do Papo de Cinema. Olá, Marcelo. Olá, pessoal aí que nos acompanha aqui no podcast Papo de Cinema. Vamos falar de Todo o Tempo que Temos, né? Um filme bonito. Geralmente, até para começar, tu falou dos últimos românticos, é curioso, porque as pessoas geralmente vão direto para o romance é comédia romântica, né? Vai direto para essa categoria. E esse filme é um romance mesmo, né? Ele não tem comédia, ele tem uma pitada de drama e tal. Mas é um romance, eu acho que é bonito assim quando tu abraça com tanta sinceridade, tanta honestidade assim uma proposta como essa. E é um filme que não, ao mesmo tempo que ele não se preocupa em reinventar a roda, né, em querer ser dos mais originais e tal, ele consegue dar umas pitadas assim de um olhar novo, né, nessa abordagem. Então eu acho que é bacana a gente estar fazendo esse resgate aqui. O que eu acho interessante, assim, a gente está falando de um filme que vai tocar num assunto que é um assunto muito espinhoso, que é de um amor, de uma família mais especificamente, porque a gente tem uma criança. E basicamente do que a gente está falando aqui, gente, não vai ser spoiler, porque o filme ele trabalha com uma cronologia bastante embaralhada, né? Então, assim, a gente está falando de uma doença terminal que coloca em risco uma família. Eu te confesso, Robledo, que quando eu assisti aos primeiros trailers, eu pensei assim, e lá vem mais um filme em que os cineastas vão ficar chantageando a nossa emoção. Porque é isso, a gente está partindo de uma coisa que é naturalmente dramática, né? Uma família que pode ser desmantelada porque alguém da família tem uma doença potencialmente fatal, uma doença que é terminal, né? Não se faz muito, não se esconde muito o fato de que provavelmente essa personagem, a personagem da Florence Pugh, vai morrer durante o filme. Mas o que eu acho interessante é que quando eu me deparei com o filme, eu comecei assim, sabe quando a gente assiste ao filme, a gente fica assim, interessante, fugiu aqui desse clichê de uma maneira bem inteligente. E o filme vai envolvendo a gente nesse romance, né? Nesse contato que as personagens da Florence Pugh e do Andrew Garfield vão tendo nessa relação com essa menina e tudo mais. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ressaltar aqui é que você que está nos vendo e nos ouvindo e fica assim, mas a gente já viu tantos filmes de uma doença terminal colocando em risco um relacionamento a uma família. Esse filme tem algumas coisas bem interessantes e umas coisas que vão ajudar a tornar ele algo fora desse comum ao qual a gente se habituou, né? Se a gente voltar e parar e lembrar, por exemplo, de filmes como Laços de Ternura, né? Que tinha lá um casal, né, entre trancos e barrancos e tinha aquela relação. Bom, nem vamos falar da relação com a mãe, mas vamos falar do casal também, né? O foco lá da Deborah Winger e o Jeff Daniels, que era um casal longe de ser perfeito, mas tu sabia que tinha paixão e lá pelas tantas surge essa doença e como que vai ficar aquela família sem um dos pilares, né? Que é a esposa. Eu acho que faz muito tempo, principalmente em anos mais recentes, que Hollywood meio que abandonou essa ideia de encarar essa perda de uma maneira adulta, né? Sim, Eu me lembro filmes que ficaram super abaixo do radar, mas tu deve lembrar do Minha Vida Sem Mim, por exemplo, sim, com a sim. Sarah Polley, que ela faz justamente isso, né? Ela também tem uma filha, também tá bem casada, tudo muito feliz. Quando ela recebe a notícia que está prestes a morrer, que tem uma doença incurável e tal, o que que ela faz? Ela se preocupa em organizar aquela vida que ela tem sem a presença dela, né? Ela chega até o ponto de já procurar uma nova esposa para o marido. Ou seja, uma coisa assim tão. Como assim, gente? Porque a gente sempre tem uma postura, eu acho, diante
da proximidade do término, né? Essa relação com a finitude, muito egoísta, muito egocêntrico. A gente pensa muito em nós, né? Poxa, como é que vai acontecer comigo? Será que eu vou sofrer? Será que eu vou ter dor? Como é que eu vou lidar com isso? E a personagem da Florence Pugh diz em um certo momento no filme, ela diz isso, né? Eu prefiro ter 6 meses fantásticos do que 12 meses sofrendo. Ela fala em um certo ponto do filme, até relativamente no começo. Ou seja, ela está prezando qualidade ao invés de quantidade, né? É a primeira conclusão que o marido chega, né? Quando ela diz isso, ele diz, não, então tu quer qualidade de vida, né? Tu quer, vamos viver bem, vamos ter uma coisa legal, tudo, mesmo se seja por menos tempo. E isso é uma coisa que é o oposto do que a gente tem visto. Tu falou que é quase um subgênero, e o Marcelo, no texto dele, o Marcelo que escreveu sobre o filme lá no Papo, ele comenta isso, porque a gente tem ali desde A Culpa é das Estrelas e tem aquele outro lá com a menina do House, do Casa do Game of Thrones, que ela faz uma enfermeira também, uma Com a cuidadora. Emilia Clarke. Isso, com a Emilia Clarke, é. Ah, Bom, ó, você que está nos vendo, quando a gente se embanana, você tem que aqui nos comentários nos ajudar. Que filme é esse, gente? Vamos lá, vamos lá. ou seja, tem vários, mas assim, é tudo, esses filmes, assim, e tem vários outros aí que a gente pode citar, eles têm tudo uma abordagem meio juvenil, meio inocente, do tipo assim, parece que é a primeira paixão que estão vivendo, e é aquela paixão que, vamos ficar juntos pelo resto da vida, porque tudo vai ser perfeito, tudo vai ser maravilhoso, e, alguém vai morrer, meu mundo caiu, que vai ser de mim sem ele e tal. E nesse filme não tem isso é muito bacana, sabe? Por mais que seja um processo dolorido, e claro, óbvio, há amor entre eles, mas não é porque há amor que não vai haver ciúmes, que não vai haver decepções, que não vai haver frustrações, que não vai haver segredos, que não vai haver, sabe, apostas que não vão ser correspondidas, que não vai haver combinações que não vão dar certo, sabe? Porque as pedras estão pelo caminho, e esse filme não foge de mostrar isso, sabe? Ele traz essas coisas assim, olha, tudo bem, então tá. Vão ter 6 meses incríveis viajando pelo mundo e comendo sorvete. Não, não vai ser assim, sabe? A vida não é assim, né? E eu acho que a grande sacada do todo o tempo que temos é justamente isso. Esse é todo o tempo que nós temos. Independente se é hoje, se é ontem, se é amanhã. E vamos tentar fazer o melhor, mesmo que a gente não consiga, mas a gente vai tentar fazer o melhor com esse tempo. E para mim essa é a grande diferença do filme. Eu acho que uma das coisas que faz com que esse filme assuma uma postura muito diferente diante desse filão, e a gente tem um filão e o subfilão, né? Porque é o filão, né, das pessoas em estágio terminal que vai acabar um relacionamento, e a gente tem as pessoas adolescentes, né? Os adolescentes formam quase que um subfilão além dessa história. É. Mas o que eu acho interessante é que, assim, e para mim é um dos grandes acertos do filme, é o roteiro dele, Roberto, né? A maneira como essa história é articulada e que a cronologia é bagunçada, como eu falei um pouco antes. Porque o filme começa com a informação de que essa mulher tem uma doença terminal que voltou, né? Não é um câncer, né? Ela já estava em recidiva, ou seja, esse câncer já tinha sido erradicado, já estava num processo que, ok, vida normal, vida que segue. Só que o problema é que esse câncer volta. E o problema é que e eu acho muito interessante isso, a gente consegue entender até na maneira como a médica dá a notícia, de que essa notícia é uma notícia desanimadora, né? De que o retorno desse câncer é um problema. Ou seja, a primeira informação que nós temos no filme é ela está doente. E eles têm um relacionamento e eles têm uma filha. E aí o que acontece é que essa história vai voltando e vai mostrando como é que eles se conheceram, quando é que eles tiveram o primeiro beijo, a primeira relação sexual. E uma coisa que eu acho interessante é o seguinte: nós temos dois momentos de doença, né, Robledo? A gente tem o momento do primeiro diagnóstico e do segundo diagnóstico. E o filme não fica muito focado em criar uma relação muito direta entre essa primeira e a segunda doença, né? Tanto que ele embaralha que a gente não consegue entender muito direito assim o que é a primeira doença, o que é a segunda doença. Ele se foca muito mais nesse retorno, né, da doença. Então, assim, eu sempre cito e já citei em outros podcasts, porque é um livro que me marcou muito. Eu acho que ele usa muito o princípio daquele livro do Gabriel Garcia Marques, do Crônica de uma Morte Anunciada. Ele te diz de cara, vai acontecer uma coisa. E ele não está negando para ti. Está acontecendo isso. Assim, a gente o que eu acho interessante, tu falou de uma abordagem adulta, e o filme não suspende a vida desses personagens por conta da doença, ele coloca a doença como mais um obstáculo na vida deles, né? Essa questão do ciúme, essa questão de outros problemas, né? Como é que lida com uma criança no meio de tudo isso?
mas é o fato de que o discurso sobre essa doença não é um discurso assim, dando esperança, inclusive, para o espectador de que isso vai acabar bem, né? Que vai ser lindo, que vai ser feliz, e que de repente. E tu falou uma coisa que eu acho assim essencial. Essa coisa quando. Porque eles discutem entre eles, né? Olha, qual é a opção? A opção é ter 6 meses incríveis ou é lutar, né? E claramente ali eles têm posturas que são posturas. Eles falam de lugares diferentes, né? E uma coisa que eu acho que o filme faz muito bem é que é o seguinte: o personagem do Andrew Garfield, eu acho que no segundo bloco a gente vai falar mais sobre as interpretações e sobre cada personagem, mas o personagem do Andrew Garfield, ele tem plena consciência de que ele fala de um lugar, de alguém que está sofrendo, de alguém que provavelmente vai ficar com uma filha para criar, mas ele não é a pessoa doente. Quem é a pessoa doente é a Florence Pugh. Então, é claro que tem momentos de frustração em que supostamente ele vai dizer assim: porra, mas eu quero que tu faça isso, porque eu preciso de ti. Mas a interpretação é tão interessante que eu acho que tem ali um ajuste fino para ele perceber que, assim, ok, mas esse é o meu lugar. O meu lugar é de alguém que está olhando uma doença terminal de fora. A minha vida vai ser marcada para isso, mas a minha vida não vai acabar e potencialmente a dela cabe. Então isso eu acho uma das coisas mais interessantes. Isso já chama atenção logo no começo do filme, porque, como te disse, não é spoiler dizer que alguém vai morrer nesse filme, porque basicamente uma das primeiras cenas do filme é eles indo ao médico e recebendo a segunda notícia da volta, né, do câncer. E é interessante como a forma como os dois reagem diante da notificação da médica, né, quando ela passa o diagnóstico, ao mesmo tempo em que a Florence Pugh, né, ela reage de uma maneira meio entre a aceitação do tipo, tá, já tinham me dito que isso talvez pudesse acontecer, né, e ela fica meio naquele marasmo do tipo, tá, vamos lá, que força onde eu vou arrancar a força agora para seguir, né? Ou da decepção, porque também existia uma pequena possibilidade de não, tô bem, tô curado e agora é vida que segue. Não, então ela fica nesse misto, só que ele tem uma postura muito mais pragmática, né? Sim. Ele tá sentado do lado dela com um bloquinho de anotações, tô dizendo, bom, então tá, agora a gente vai fazer isso, depois a gente vai fazer aquilo, como se é interessante isso que tu falaste, porque ele realmente tem plena ciência de que não é com ele aquilo, mas afeta ele de uma certa forma, Total. né? Então, assim, ele precisa reagir de alguma maneira. E a maneira que ele encontra é sendo prático. Não vamos ser emocionais nesse momento. Eu não vou me trancar num quarto e ficar chorando, porque isso não vai ajudar em nada. Então ele tenta reagir de uma maneira de ser aquele suporte, mas também ser o lembrete, o grilo falante, né? Ser aquela cobrança, ser a maneira que ele encontra para estar do lado dela. E isso ali em 10 minutos de filme a gente já sabe como que os dois vão lidar com essa questão pelas próximas 2 horas. Eu acho que isso é claro, algo que o roteiro já deve trazer isso, né? Já deve ter ali as marcações de a postura desse vai ser esse, a postura daquela, mas é muito interessante também como o diretor conduz isso, porque ele vai escolher como mostrar a câmera, aquele plano aberto, contrapondo um com o outro e como que eles vão reagir. E daqui a pouco eles vão voltar para essa cena e escolhendo chocolate, né? E ele tá, qual bombom a gente vai pegar agora e tal, porque a médica uma hora oferece um doce para eles e ela diz, o bombom que tu escolhe fala muito sobre você. Então, assim, ali já, né, ou seja, a gente já teve um entendimento na cena inicial e mais 1 hora depois a gente vai voltar para essa cena e tu vai ter esse complemento. Então, é muito rico se tu parar para não querer apenas consumir, mas também refletir. Eu acho que essa é a grande intenção. Esse é um filme que te chama para reflexão, porque é um filme que realmente não tem super-heróis, não é a irmã da Viúva Negra contra o Homem-Aranha, né? Não, ninguém vai salvar o universo, mas são histórias, né? São pedaços de 2 vidas, de 3 vidas, se a gente levar em conta a filha que eles têm, e que poderia ser qualquer um de nós. Eu acho que o grande parcela do quão bem sucedido esse filme pode se mostrar é justamente pela identificação que ele proporciona com o seu espectador. É muito fácil a gente se colocar nos lugares desses personagens. Mas a gente já tá tagarelando demais. Vamos fazer o seguinte: fiquem com o trailer do filme, daqui a pouco a gente está de volta para continuar falando sobre todo o tempo que temos. Então, onde a gente parou? Show me how to love you. Tell me how to hold you. I'll be for you.
Eu não quero um tratamento que vai nos fazer perder tempo. Por que você tá se arriscando? Porque eu não suporto a ideia de ser esquecida. Show me how to believe. O meu erro foi olhar para o futuro, ao invés de olhar para o que estava na minha frente. Para você. Mas olha só, Robledo falou. Por que que o Robledo falou que o Homem-Aranha e a Viúva Negra. Tem pessoal que não entendeu isso, será, Robledo? Porque assim, é um filme de super-herói? Não é um filme de super-herói? Não é um Quem filme de são os atores? super-herói. Um filme de super-herói, gente. Não é um filme de É super-herói. impressionante que as referências são essas hoje em dia, né? Por mais, Sim. no cartaz tá lá, tá escrito assim, Andrew Garfield indicado ao Oscar e Florence Pugh indicada ao Oscar, e ninguém sabe por quais filmes eles foram indicados ao Oscar, né? O que o povo sabe é que é o Andrew Garfield que foi o Homem-Aranha e a Florence Pugh que foi a Yelena, né? É uma coisa assim, não sei uma coisa. Não É a sei. irmã da Viúva Negra. O Robledo falou de Oscar, né? E aqui no Papo de Cinema, quem nos acompanha sabe, tu é um grande conhecedor da história do Oscar. Por quais filmes a Florence Pugh e o Andrew Garfield foram indicados ao Oscar? Não só os dois, né? É interessante também que o John Crowley, que tu falaste, né? O diretor também já tem um filme indicado ao Oscar de melhor filme, né? Melhor longa do ano, que ele é o responsável por Brooklyn, né? Que é um filme, aliás, muito bonito. Muito. Também é um romance desgarrado, assim, um baita romance de imigração, né? Um romance de irlandês indo para Nova York e tal. Então tem toda uma questão de a expectativa de uma nova possibilidade de vida e tal. É um filme que a Saoirse Ronan foi indicada a melhor atriz e o Brooklyn concorreu a melhor filme, que aliás é o longa anterior dele, né? Entre Sim. esses dois filmes, se eu não me engano, ele fez algumas séries de TV, algumas coisas. Dirigiu Black Mirror. Dirigiu o episódio de Black dirigiu- Mirror, exatamente. Dirigiu Black Exatamente. Tu te Mirror lembra e qual dirigiu... episódio do Black Mirror ele fez? Não lembro. Eu sei que ele dirigiu Black Mirror, ele dirigiu também aquele Modern Love, ele dirigiu alguns episódios do Modern Love e True Detective. A temporada com True Mahershala Detective. Ali, ele dirige, acho que 1 ou 2 episódios, se eu não me engano. Realmente, quem vai assistir o filme não é por causa do John Crowley. Eu confesso que sou nerdola das coisas do Oscar. Quando eu vi esse John Crowley, é o cara do Brooklyn. Mas ninguém lembra disso, né? Ninguém sabe disso. A não ser quem ouve o podcast Papo de Cinema, que tá sempre bem informado, né? Não é? De roteiro, então, Nick Payne. Quem é Nick Payne? Irmão do Max Payne. Não é. É o Aliás, Andrew Garfield e a Florence Pugh, né? Que o pessoal tá querendo ver, né? E é isso, Sim. né? A Florence Pugh, que fez que tá agora em Duna, parte 2, né? Vai ser uma das princesas lá do Duna, vai casar com... que manda na porra toda, né? Não é? É ela. Mas ela foi indicada por Little Women, né? Adoráveis Mulheres, né? Concorreu como coadjuvante. Tá maravilhosa, inclusive. Tá muito bem no filme, tá muito bem. Morrendo também lá, né? Se você não sabia, ela morre lá, morre aqui, morre em todos os lugares, gente. Você deu spoiler agora para um spoiler em cascar. Mas é verdade, eu não tinha pensado nisso. Ela morre lá. Será que ela vai ser indicada ao Oscar morrendo aqui também? Olha, fica a expectativa, gente. Não Fica é? a expectativa. E o Andrew Garfield, não. O Andrew Garfield... aliás, o Andrew Garfield é o contrário. Quando todo mundo tá morrendo, ele é quem sobrevive. Porque ele foi indicado ao Oscar por Até o Último Homem, que é justamente o que sobrevive na guerra. É aquele que vai lá, o maluco que se mete no meio da batalha para carregar os corpos. De todas as maneiras possíveis ele sobrevive. Como? Ninguém sabe, mas Ninguém ele sabe. sobrevive. Inclusive numa cena que para mim é uma das cenas mais complicadas da história do cinema norte-americano recente, que é ele sobrevivendo porque ele pega um torso de um colega que tá sem braço, sem perna e usa de escudo. Não, olha, pelo amor de Deus. Aqui ele tá muito melhor, o personagem muito mais interessante. Muito mais. Mas é um filme de Mel Gibson, né? Como é que alguém ainda dá trela para Mel Gibson, gente? Meu Deus do céu. E depois ele concorreu de novo, né? Para um filme também que tá na Netflix, que é o Tic Tic Boom, né? Sim. Tic Tic Boom, Tic Tic Boom, musical. Bem bacana. Acho que é um filme que passou meio fora do radar, apesar das indicações do Oscar, porque foi naquele mesmo ano do Ataque dos Cães, Sim. que também era da Netflix e também concorreu ao melhor ator, né? O Benedict Cumberbatch. Eu acho que as pessoas ficaram muito mais focadas no Ataque dos Cães e acabaram esquecendo do Tic Tic Boom. Mas é uma aposta interessante. Eu acho que, para mim, é uma das melhores atuações dele, aliás. O Tic Tic Boom, muito melhor que Até o Último Homem, aliás. E ele tá muito bem nesse filme. Fazia um tempo, aliás, que ele não fazia Ele fez uma série, né, Em Nome de Deus, no ano passado, que concorreu ao Emmy e tal.
mas no cinema fazia muito tempo que ele não aparecia, fazia uns 2, 3 anos. Então é muito bacana ver ele desprovido. Acho que a última vez que ele tinha aparecido no cinema tinha sido justamente no filme do Homem-Aranha. Então, assim, mostra que realmente ele vem um personagem bem mais frágil, bem mais despido, né, de armaduras, bem mais entregue, assim. Eu acho que é bacana. É bacana a maneira tão madura, tão adulta como esse romance surge, como ele se envolve. Eu gosto muito de um diálogo, particularmente, que tem no filme, quando ele fala sobre as expectativas deles terem filhos, Uhum. né? É uma maneira muito bacana. Ele dá uma escarrapada ali que quem tem mania de conquistadores reconhece. Aquela hora assim, é que eu estou quase me apaixonando por você. Isso É, aí daí tu diz, não, tu me vem com esse papinho. Ô, André Garfield, tu me vem com esse papinho agora? Chegou tua mulher Ah, e meu disse, porque eu quero amigo. projetar minha vida contigo, porque eu tô quase me apaixonando. Chega e tasca-lhe um beijo nessa mulher, pelo amor de Deus! Eu gosto que ela põe ele no lugar dele rapidinho, né? Quem Sim. tu pensa que tu é pra vir com esse papo pra cima de mim? Sim. Isso, É, isso, é, isso é bacana nesse personagem, né, Robledo? Porque assim, a gente tem dois personagens, uma personagem, a da Florence Pugh, que tá nesse processo de uma doença grave e, enfim, potencialmente fatal e tudo mais, e tem esse homem que é o marido dela que vai dar o suporte. Só que, né, indo ao encontro daquilo que eu falei no fim do nosso primeiro bloco, sobre como o diretor se distancia da idealização, eles não são personagens perfeitos. Eles são personagens que metem os pés pelas mãos. O personagem do Andrew Garfield vai ter uma atitude machista como essa, de falar sobre relógio biológico para uma mulher, querendo impor a ela o sonho dele, que ela, né, do qual ela não compartilha no primeiro momento, que é de ter um filho. Então, assim, a personagem da Florence Pugh, inclusive, é interessante porque tem uma coisa que é muito sutil no filme, né? Que é a maneira como ela enquadra ele, porque ele é um cara mais cartesiano, né? Ele é um cara mais. É isso, ele anota, ele é um cara mais quadradinho, talvez o cara mais gente, família tradicional, assim, eu quero ter filho, eu quero. E a Florence Pugh diz assim: não, ó, só um pouquinho, eu sou chefe de cozinha, eu mando na cozinha, o meu é isso. relacionamento Você anterior foi. assiste o Urso? Você assiste ao Urso? Ela é a versão feminina. Ela é faca na bota, mulher. Não, não, e ela diz, ó, ou seja, tem uma dinâmica de poder ali na cozinha, e quem, né, a gente com essa profusão o urso, a profusão de realities de culinária, a gente sabe que esse é um ambiente muito de demonstração de poder ela é quem detém o poder naquela cozinha, e ela chega pra eles assim, ó, querido, o meu relacionamento anterior foi com uma mulher, e foi maravilhoso. Então, assim, e aí isso vai meio que desmontando até esse tradicionalismo dele. E aí ele vai percebendo que se ele quiser ficar com essa mulher, ele vai, né? Só que ao mesmo tempo, o que eu falei agora até pode dar uma impressão de que ele era um escroto, ele se transforma. Não há um trajeto de transformação. Esse Não. personagem compreende muito naturalmente que, assim como em qualquer relacionamento, voltamos à questão madura do filme, a gente tem que ceder, né? A gente não vai fazer tudo o que a gente quer. E aí Até vai ao porque encontro daquilo que tu falou, né, Robedo? Da possibilidade muito inteligente da gente se identificar com o filme. Porque é isso, gente. Tu vai ceder. Não é aquela coisa. Você não vá assistindo ao filme esperando uma cena gritada dele dizendo: Meu Deus, mas agora você tem que ser outra pessoa. Não, gente. A coisa é muito em outro registro. E especialmente o Andrew Garfield tem algumas cenas, Robedo, que eu acho muito bonitas, em que ele reage com os olhos. Né? A câmera hum, foca nele, isso é uma questão de direção, né? Ela tá dominante no discurso e a gente vê ele ou com o olho marejado, ou com, assim, eu tenho um conhecido uma vez que me disse assim, Marcelo, no cinema tem uma coisa que não acontece na vida real. Na vida real, quando a gente chora, dificilmente a gente quer demonstrar o choro, né? No cinema, muitas vezes as pessoas choram e dizem, Deus, parece uma ambulância. Eu acho bonito quando o ator ou a atriz tentam conter o choro, né? Porque quando a gente chora, a gente fica meio envergonhado de chorar, muitas vezes, né? E eu acho que essas sutilezas estão ali no trabalho dos atores, tá ali na direção. Isso tudo aparece, né, no filme. aparece. Eu acho que e é construção de roteiro também, né? Porque tu vê que no começo do filme ele também tá vindo de um relacionamento fracassado. Ele Sim. também tá passando por um processo de separação, né? Num dos primeiros encontros deles, ela pergunta para ele: Ah, mas você não vinha acompanhado? E ele diz: Vinha, mas não, vim sozinho. Ah, mas você é casado? Quer dizer, sou na prática, oficialmente, mas na prática não. Ou seja, ele também está num processo que ele ainda não entendeu que acabou, mas sim, chegou um fim. Tanto que ele está sozinho ali. Então ele também tem que olhar para si, ver o que ele fez errado, como
que ponto ele precisa se doar mais e que ponto ele precisa, que ponto ele não vai conseguir e ele vai explodir. Eu acho que uma cena muito interessante, daí dando um spoiler agora interessante já mais adiante no filme, é que vai chegar um concurso de gastronomia e que ela vai se dedicar ao concurso, mesmo estando no meio de um tratamento totalmente invasivo do câncer. Ou seja, assim, e ela começa a fazer coisas meio que às escondidas. E ela tem uma motivação para isso, ela tem uma justificativa para agir dessa maneira. Só que o marido não está sabendo, né? Onde é que tu foi parar? Tu não tinha ficado de buscar a filha, a nossa filha, no colégio? Por que tu não foi? Como que tu esqueceu? O que aconteceu? Por onde tá passando? E quando ela finalmente põe para fora isso, essa cena específica é isso que tu falaste. Ele até tenta responder, a frustração dele ele não consegue segurar, por mais que ele tente. Mas aí que tá a questão da humanidade do personagem, né? Que ele não é perfeito. Ele deixa, porra, mas por que tu não me falou? Por que tu não me disse isso? Só que em algum momento, durante esse diálogo, durante essa discussão, o entendimento chega. E daí ele vai segurando, e daí ele vai trancando, que ele percebe que não é meu lugar de ficar fazendo esse tipo de cobrança. Eu já Sim. entendi por que ela fez isso. Então agora eu preciso estar aqui por ela. E é quando tranca tudo ali no olho. Ah, é muito bonita essa cena. É muito bonita. É muito bonito. Agora, o que que a gente vai querer fazer? A gente quer solicitar que você vá assistir a todo tempo que temos, né? Filme bonito, filme bacana. Se você tem algum preconceito, assim como a gente já falou que teve no primeiro momento ao ver o trailer, mas mais um filme, não sei o quê. Dê uma chance ao filme, porque o filme tem uma pegada diferente, o filme tem sutilezas que fazem com que ele se diferencie nesse panorama e seja Não, uma jornada bem emocionante. gente, bem emocionante. E é interessante também porque o filme, a maneira como essa mensagem chega, eu acho que isso é é muito interessante, sabe? Porque é um filme que qual exige muito a tua atenção, sabe? Porque por mais que em diversas passagens você vá se ver na tela, há um quebra-cabeça se montando e tu precisa estar atento para as peças e a maneira como essas peças vão sendo dispostas durante o filme. Então tu tem que ficar, uma coisa que, como eu falei ali, né? Tem uma cena no início, depois de uma hora eles vão voltar para aquela cena e ela vai fazer sentido. Então o filme o tempo inteiro é assim. É um grande quebra-cabeça que tu vai montando as peças e quando chega o final eu vou te dizer que me surpreendeu. Porque eu não estava esperando que o final tão abrupto daquele jeito. E daí quando terminou e aparece, e assim, é completamente sem aviso, e é um final positivo, é um final alegre, é um final assim, a É. vida seguiu, sabe? A vida continuou. Isso é bacana. Tem uma mensagem de esperança ali no final. Depende de como você entende como esperança, mas há esperança ali naquele final. E quando termina o filme, a tela, daí tu para e pensa, realmente, o quebra-cabeça agora está montado. Porque tu está Sim. tão envolvido nesse processo de montar as peças, de identificar essas peças, que quando finalmente completou, tu leva meio que um susto, tu é pego de surpresa. E daí tu diz, agora está tudo certo, está tudo no seu devido lugar. Está tudo no seu devido lugar. E isso é todo o tempo que temos. Nome é Almut. O meu é Tobias. Seria a melhor coisa que já te aconteceu. Oi? Oi. É melhor eu ir. Quem disse? A menos que tenha outra coisa pra fazer. Eu não tenho nada. Eu só quero solicitar mais uma vez que você, no seu agregador favorito, dê 5 estrelas pro podcast Papo de Cinema, porque, repito, isso nos ajuda muito, vai fazer com que a gente chegue para mais pessoas. Se você está nos vendo e nos ouvindo no YouTube, também aproveita e comenta aqui o que que você achou do filme, se você gosta do Andrew Garfield, se você gosta da Florence Pugh. Compartilhe esse episódio com seus amigos, porque isso também ajuda a gente pra caramba. É isso, meu povo. Um grande abraço a todos e até a próxima.